Coração satânico retoma uma antiga obsessão humana: negociar com o diabo o mais valioso dos bens, a alma imortal. Na América do Norte de 1940, John Favorite é um limitado cantor de jazz que almeja o sucesso. E para conseguir o sucesso, a fama e a riqueza, ele faz um pacto com o diabo e vende a sua alma ao diabo. O diabo cumpre o que prometeu e John Favorite se transforma num famoso cantor de jazz, fica milionário. Mas ocorre a guerra e ele é convocado para ir lutar na guerra. Lá, antes de ser ferido, ele fica muito preocupado com esse trato que ele havia feito e resolve tentar enganar o diabo. E ele então descobre uma antiguíssima feitiçaria e ele vai realizar essa feitiçaria para tentar burlar o diabo, para o diabo não encontrar sua alma para cobrar a sua dívida, que é a sua própria alma. O John Favorite, juntamente com a sua namorada, que também era uma feiticeira, e o pai dela, né? O nome da namorada era Margaret, e o do seu pai era Ethan Krausemark. Então, os três juntos vão dopar um rapaz. Esse rapaz se chamava Harry Angel. Vão dopar esse rapaz, vão levar esse rapaz para um quarto, e lá nesse quarto eles vão dar início a uma magia, a uma feitiçaria. E essa feitiçaria vai fazer com que o diabo não encontre mais o John Favorite. Pelo menos essa é a ideia deles. E como é que é feita essa magia? Eles dopam esse rapaz, que é o Harry Angel, e com esse rapaz dopado, eles abrem o peito do rapaz, o John Favorite arranca o coração do rapaz, e com o coração ainda batendo, e eles falando aquelas palavras cabalísticas, ele come o coração do rapaz. E a partir desse momento, a alma de John Favorite vai ficar escondida atrás da alma do Harry Angel. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a partir daquele momento, quem ia comandar o corpo do John Favorite não era mais o John Favorite, era o Harry Angel. O Harry Angel ficaria como um biombo na frente da alma do John Favorite, que ficaria escondido ali atrás do biombo, escondido do diabo, para o diabo não vir cobrar a sua dívida. Os anos vão passando e o diabo vai ficando impaciente, mas tem até uma certa paciência, ele espera 20 anos. Mas aí o diabo sabe que está chegando a hora do John Favorite morrer. E o diabo quer cobrar a sua dívida. Mas como é que ele vai cobrar a sua dívida de alguém que não sabe que existe? A alma do John Favorite está perdida lá no inconsciente do Harry Angel, né? E o inconsciente é um lugar tão encalacrado que nem mesmo o diabo consegue percorrer com uma certa segurança, né? Então o diabo precisa fazer com que essa alma que está escondida aí atrás do biombo da alma do Harry Angel, que essa alma aflore para que ele fale: olha, nós fizemos um trato e está na hora de agora você me pagar o que me deve, que é a sua alma. Está na hora. Então o que o diabo faz? Ele sabe, né? O diabo também sabe das coisas. Ele sabe que a alma do John Favorite
está escondida atrás do biombo da alma do Harry Angel. E quem é o Harry Angel agora, 20 anos depois da feitiçaria? Harry Angel é um detetive particular, um quarentão cool, né, solitário, alcoólatra, e ele então contrata o Harry Angel, né, para que ele encontre o John Favourite. Né? Quem é o John Favourite? É um cantor de jazz que foi muito famoso há 20 anos e agora ninguém mais fala nele, e você vai procurar ele, né? E paga uma grana boa para que ele faça esse tipo de trabalho. E então o Harry Angel vai encalço, já recebe uma pista do diabo dizendo que o John Favourite esteve internado num hospital e ficou muitos anos internado naquele hospital e depois teve uma alta que deu o nome de um médico. Então o Harry Angel, o detetive particular, parte lá para o hospital e vai conversar com esse médico. E a partir desse momento, todo mundo que o Harry Angel vai interrogando, ele interroga esse médico, que é o médico que ajudou o Harry Angel, né? Era um médico meio da pá virada, era viciado em morfina e havia feito um acordo para poder liberar o Harry Angel, né? Então tem um médico, depois ele conhece o Toots, era um músico muito amigo do John Favourite, um músico também ligado à feitiçaria, né, à bruxaria, às artes do maligno, né? E depois ele vai conversar com a Margaret Krausemark, a antiga namorada do John Favourite. Ela não reconhece ele porque ele fez uma série de cirurgias plásticas, né? Então ela não reconhece, nem a voz, né? O diabo mudou também, ali na hora da feitiçaria houve uma mudança da voz também. E depois ele conhece finalmente a filha do John Favourite, né? E ele, depois de transar bastante com ela, ele acaba assassinando ela também. Ele assassina todos esses, assassina o médico, assassina o Toots, o músico que era amigo do John Favourite, assassina a Margaret, a ex-namorada, e depois assassina, depois de transar bastante com ela, assassina a sua própria filha. Porque na hora em que ele está ali conversando com aquelas supostas testemunhas, né, está interrogando aquelas testemunhas, há ali um choque no mundo astral inconsciente, né, mediado pelo holismo da física quântica, né? E então aflora a alma do John Favourite, que estava na subalterna, né? Estava lá na 5ª divisão, ela passa a titularidade do corpo, né? Ela volta de novo para a 1ª divisão e comete os assassinatos. Depois que comete os assassinatos, ela se esconde novamente, né? Então ela mata e volta de novo para a subalternidade dela e fica escondida lá. E a coisa fica assim. Então todo mundo que o detetive interroga começa sendo morto e a polícia começa a ficar de olho nele, né? Com razão, né? Acha que ele está envolvido com essas mortes, né? Mas ele não crê nisso, ele também está preocupado por o que está ocorrendo, ele também não saca o que está ocorrendo. Mas no finalzinho ele vai começar a perceber que alguma coisa está muito errada ali, né? Vai dar muito errada ali. Coração Satânico trabalha com uma ideia antiguíssima, a de que o diabo se relaciona com os seus fiéis através da sexualidade. Coração Satânico, ele desde o início ele vai entrelaçando o satanismo com a sexualidade, o poder e a morte. O filme não tem essa cena, né? Infelizmente o filme não achou a cena muito pesada e não colocou essa cena, mas o livro tem uma descrição
muito detalhada dessa cena. A cena final é uma cena apoteótica, uma cena estática de um ritual sexual religioso, né? Que explode, um ritual satânico, sexual religioso. Então essa ideia do diabo está ligada ao homem através da sexualidade é uma ideia que vem lá por volta, de modo mais intenso, por volta do século XV, né? Portanto, uma ideia bastante antiga. E o livro termina basicamente com esse ritual, essa missa negra comandada por um feiticeiro, né? Esse feiticeiro reza uma missa em latim de trás para frente, né? Ele joga as hóstias no chão para que os fiéis pisoteiem as hóstias, para que os fiéis mijem em cima da hóstia, né? Ele tem relação sexual praticamente com uma criança no altar. Depois ele pega um bebê e assassina o bebê e pega o sangue do bebê e asparge, né, na multidão que está inebriada, um transando com o outro, mulher com mulher, homem com homem, tá? Um verdadeiro bacanal religioso ali, né? Enquanto isso o sangue respinga em cima de todo mundo e o Harry Angel está ali presenciando aquilo tudo, ele está observando tudo ali. E ele percebe que ali está o pai da namorada do John Favorite, o seu Ethan Krausemar, que é um cara muito rico, dono de estaleiros, ele comercializa com navios e tal. Ele está ali participando daquela ritualística, e depois que termina aquele ritual, o Harry Angel vai lá cobrar dele algumas perguntas. Principalmente o Harry Angel começa a desconfiar da história toda e dá um supapo nele, e ele acaba confessando que ele, a filha e o John Favorite haviam feito um ritual, né? E nesse ritual havia o John Favorite roubado a alma de um rapaz. Só que ele não lembrava mais qual era o nome desse rapaz, disse ele. E o Harry Angel dá bastante burdoada nele, até que ele confesse que o nome desse rapaz que foi sequestrado e assassinado 20 anos antes, esse nome está num vaso canópico na casa da filha dele, da Margaret, que havia sido assassinada há algumas semanas pelo John Favorite, que está ali dividindo o seu corpo juntamente com o Harry Angel. Só que o Harry Angel não sabe disso até então. Ele já está desconfiado, mas ele não sabe. Então ele se dirige até a casa da Margaret, e lá dentro do vaso canópico, o vaso canópico era um vaso que no Egito antigo se colocavam os órgãos dos cadáveres que iam ser submetidos à mumificação. Então, um simbolismo aí do autor. Então, lá dentro desse vaso onde se coloca o nome, os órgãos dos defuntos, está se colocado o nome do defunto, daquela pessoa que havia sido assassinada. E quando o Harry Angel abre o vaso, quebra o vaso canópico e pega o papelzinho com o nome, ele, claro, vai ver quem? O nome dele escrito ali. É o nome dele que está escrito ali. E ele fica desesperado, então ele compreende que aquelas mortes haviam sido realizadas por ele próprio quando John Favorite estava se manifestando. Ele então vai para a casa da filha, e lá na casa da filha, a filha está assassinada, a polícia está lá, e a polícia então o prende, e alguns meses depois ele será condenado à morte, de modo que o diabo acaba terminando por receber aquilo que lhe era devido, a alma do John Favorite. Coração Satânico, ele narra uma jornada à interioridade em busca de uma alma perdida, de uma alma errante, de uma alma escondida. Mas esse encontro vai se dar pelo diabo, não pela redenção, mas pela dor e pela morte. Coração Satânico, ele expõe o mundo do satanismo, um mundo povoado por entidades bizarras,
por entidades perversas. Essas entidades bizarras e perversas nada mais são do que projeções fantasmáticas dos seus seguidores. Seguidores esses que são tão perversos, tão errantes e tão atormentados quanto as entidades que eles cultuam.